Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo função exponencial. A questão fala o seguinte: as matas ciliares desempenham importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para sua recuperação é o plantio de mudas. O gráfico mostra o número de mudas, no caso dado por essa sentença matemática, onde este número A é um número diferente de 1 e maior do que 0, e este número B é um número maior do que 0, a serem plantadas no tempo t, dado em anos, numa determinada região. Então aqui nós temos o gráfico dessa função n. De acordo com os dados, o número de mudas a serem plantadas quando t é igual a 2 é igual a. Então, neste caso, nós temos que analisar o gráfico dessa função nt. Então, esse gráfico aqui é o gráfico dessa função que foi informada no enunciado. Vocês estão vendo que este ponto possui coordenada t igual a 1 e coordenada n igual a 1500, ou seja, quando t vale 1, o valor do n de 1 é igual a 1500. Então, a partir desse primeiro ponto aqui, nós podemos concluir que quando t vale 1, o valor é 1500. De acordo com esse segundo ponto, quando t vale 3, o valor do n de 3 é igual a 3.375. Lembrando que a questão está pedindo para a gente calcular o valor de n quando t vale 2, ou seja, nós devemos calcular o n de 2. Então, dessa primeira informação, ou seja, se o n de 1 é igual a 1500, isso significa que nessa função n, quando eu substituo o t pelo 1, o resultado é 1500. Ou seja, b vezes a elevado a 1, que é o próprio a, é igual a 1500. Utilizando o mesmo raciocínio com o n de 3, então, quando eu substituo o t pelo 3, então b vezes a elevado a 3 é igual a 3.375. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas sentenças para determinar o valor de A e de B, para a gente determinar a fórmula para essa função n, para depois calcular o n de 2. Então, note o seguinte: a partir dessa segunda expressão aqui, eu posso escrever ela como B vezes A ao quadrado, pois esse A ao cubo pode ser escrito como A vezes A ao quadrado, que nós sabemos que é igual a 3.375. Agora, pela primeira igualdade, nós sabemos que B vezes A é igual a 1500. Então, vou substituir esse B vezes A por 1500. Então, 1500 vezes A ao quadrado é igual a 3.375. O 1500 está multiplicando A ao quadrado. Vou passar dividindo. Então, A ao quadrado é igual a 3.375 dividido por 1500. Fazendo a simplificação aqui dessa fração em cima e embaixo por 375, ou seja, dividindo esses dois números por 375, nós vamos obter a fração 9 sobre 4. Então, A ao quadrado é igual a 9 sobre 4. Isso significa que o A pode ser mais ou menos a raiz de 9 sobre 4. Mas no enunciado, esse número A é maior do que 0, então a gente vai desconsiderar o sinal de menos. Isso significa que A é igual a mais raiz de 9 quartos, que é
3 sobre 2. Assim, nós conseguimos determinar o valor da constante A. Agora nós podemos calcular o valor da constante B, né? Pois a partir dessa primeira equação, B vezes A é igual a 1.500, então B vezes 3 sobre 2 é igual a 1.500. O 2 está dividindo aqui, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, B vezes 3, 3B, é igual a 1.500 vezes 2, que é 3.000. Isso significa que B é 3.000 dividido por 3, que é igual a 1.000. Portanto, nós conseguimos determinar essa função n. Então, nt é igual a B, que vale 1.000, vezes A, que é 3 sobre 2, elevado a t. Agora resta calcular o n de 2. Então, substituindo o t por 2, nós temos 1.000 vezes 3 sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 1.000 vezes 3 sobre 2 ao quadrado, é 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. 1.000 vezes 9 é 9.000, dividido por 4, nós obtemos 2.250. Então, a alternativa que deve ser marcada é a alternativa C. E com isso a gente finaliza o exercício.